Meus amados, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Hoje eu vou fazer diferente, hoje eu não vou pregar a mensagem. Hoje eu vou contar um testemunho forte da minha vida. Mas é um pequeno testemunho, não vou demorar não, esse vídeo vai ser curto. Primeiro eu quero só citar um versículo aqui, em Salmo de número 4, versículo 3, que diz assim: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Vamos ficar só com a parte A da passagem? O Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Foi isso que aconteceu na minha vida. Deus me separou para ele. Eu não tenho dúvida de que eu sou um escolhido de Deus, de que eu fui predestinado por Deus e ungido desde o ventre da minha mãe para ser pastor, para ser evangelista, para ser um missionário, para ser um profeta, para ser um ministro da sua palavra, para servi-lo a vida inteira em corpo, em alma e em espírito. E eu vou contar para vocês quando Deus começou a trabalhar em mim o chamado ministerial. Eu não me lembro o ano, eu me lembro que eu tinha aproximadamente uns 5 anos de idade, meu pai ainda era vivo. Quando eu perdi meu pai foi em 81, eu tinha 7 anos. Então, como na época ele ainda estava muito vivo e ativo trabalhando, e eu tenho boa memória dele, eu acredito que seja por volta do final dos anos 70, por aí. E o meu pai era do espiritismo, meu pai frequentava a Umbanda. E o meu pai, eu me lembro que ele voltava vestido de branco, com guias no pescoço, e muitas vezes haviam discussões, haviam brigas em casa. Enfim, não vou entrar em detalhes sobre isso, porque são memórias tristes. Eu vou direto à parte boa, a parte feliz. O meu pai trouxe uma imagem, que eu acredito que seja uma imagem consagrada num desses terreiros. E essa imagem, ela era a imagem de uma mulher com um jarro na mão, muito popular na época. Essa imagem era chamada a mulher samaritana. Existe um relato bíblico, até eu tenho uma pregação sobre a mulher samaritana, mas aquela imagem representava a mulher samaritana com o jarro. E eu todos os dias, ininterruptamente, eu era oprimido em sonhos e em visões pela imagem daquela estátua que me aterrorizava. Parecia cuspindo fogo, com olhos como chamas de fogo, com presas de fera, dizendo que ia me matar e ia me destruir. Eu tinha pesadelos diários com aquela estátua. E às vezes até via em visões aquela estátua vindo para tentar me ameaçar de morte, me aterrorizar. Eu era uma criança extremamente aterrorizada e oprimida por demônios. Os demônios vinham falar comigo ao pé da minha cama e me aterrorizavam. Então eu tive uma experiência terrível com o mundo sobrenatural. E a minha primeira experiência com o mundo sobrenatural foi com demônios, com espíritos imundos, que me visitavam constantemente e me colocavam terror e pânico. Até que um dia, por eu morar perto da igreja presbiteriana de Campina Grande, presbiteriana central, eu morava numa casa ali próxima da igreja, o reverendo Ismael Feijó, que hoje está na glória, grande servo de Deus, a quem tenho as melhores recordações, este homem foi fazer uma visita à minha mãe. E a visita que ele fez quando ele chegou, e eu, uma criança, eu não falava nada para minha mãe, nem nada para ninguém, das experiências terríveis que eu tinha com aquela estátua. Eu só tinha pânico, não conseguia chegar perto da estátua, que eu chorava. Eu ainda criancinha, e minha mãe não entendia, ninguém entendia por causa disso, qual era a causa, mas eu ficava calado. E esse homem de Deus, e como todo homem de Deus é guiado pelo Espírito Santo, o pastor Ismael Feijó, ele olhou para a imagem, sentiu, Deus lhe deu discernimento espiritual
Ele imediatamente pegou aquela imagem, quebrou lá no quintal. Após quebrar aquela imagem lá no quintal, ele colocou as mãos sobre a minha cabeça, repreendeu o poder do diabo e profetizou uma palavra sobre mim e fez uma oração. A partir daquele momento eu fui liberto. As cadeias do inferno foram quebradas. Não tive mais pesadelo. O diabo não se manifestou mais a mim na forma daquela imagem. Eu não tive mais pânico e terror. E a partir daquele momento eu disse para mim mesmo: eu serei como este homem de Deus. Eu vou orar com oração fervorosa de fé para que cativos e oprimidos sejam libertos pelo poder do nome de Jesus. Amém? Esse é o testemunho forte que eu tenho para vocês. O que vocês acharam? Comentem aí e compartilhem. Deus abençoe vocês.